Amós 5, 1-20. Diz assim: ouvi esta palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vós que converteis o juízo em alosna, e deitais por terra a justiça, procurai o que faz o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite. O que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, Senhor é o seu nome. Ele é quem faz súbita destruição sobre o forte e ruína sobre a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho e das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados à porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborreceis o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, porque desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, como se um homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso, como se encontrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, não será completa escuridão sem nenhuma claridade. Meus irmãos, se você for pensar na maneira de, quem sabe, de forma negativa, melhor definir a nossa sociedade, que palavra você usaria? Se você fosse pensar em definir, quem sabe, a nossa casta política que governa o nosso Brasil, usando não palavrões, mas palavras que expressem a real maneira de ser da nossa categoria política, que palavra você usaria para defini-los? Certamente, seja pela mídia, seja pelo falar popular, existem muitas expressões, muitos termos utilizados aí para colocar emblemas, para colocar títulos e nomes em pessoas que estão em lugar de destaque e que deveriam ter um comportamento e uma ética moldada por um padrão de qualidade, de vida, de compromisso com a sociedade. Não só a classe política, de repente, pode carregar as alcunhas, os apelidos, quem sabe, de sem ética, de colarinhos brancos, de ladrões, de corruptos. É isso que a gente ouve e vê por aí sempre, mas na verdade, meus irmãos, essas nomenclaturas todas não deveriam estar apenas sendo jogadas contra aqueles que estão, quem sabe, num padrão ou num status de condução pública, da vida pública, mas infelizmente é o retrato da nossa sociedade. Porque muitos que sobem ao patamar do governo, em quaisquer que sejam os escalões,
estão manchados de corrupção. Não é porque o poder corrompe. Essa é uma expressão comum no meio popular, que o poder corrompe. O poder não corrompe ninguém. É o coração do homem que é corrompido. E quando chega lá, ele chega lá corrompido, porque ele já é pecador. Ele chega lá corrompido, porque ele já sai de uma sociedade, ou se levanta de uma sociedade que está acostumada com a corrupção, que pratica no seu dia a dia corrupção. Nós atiramos pedra na classe política, mas muitas vezes nós deixamos de declarar o nosso imposto de renda com os valores exatos. Nós atiramos pedra na classe política como se eles fossem os piores seres do Brasil, mas nós, quem sabe, muitas vezes ficamos com o troco do ônibus quando o cobrador nos passa a mais. Nós levamos o troco do pãozinho ou a quantidade de itens a mais quando assim acontece. A sociedade é corrompida, o ser humano é corrompido. Então nós queremos olhar, meus irmãos, à luz desse retrato trazido aqui em Amós, também um pouco da sociedade atual. Só para voltar conosco um pouquinho, Amós, se você voltar lá no capítulo 1, faça isso rapidamente. Amós capítulo 1, versículo 1, diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, ou Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, com este versículo, quem sabe, conseguimos perceber um pouquinho do cenário e da época de Amós. O livro de Amós, então, localiza a atividade de Amós sob o reinado de Uzias. Você se lembra de um outro profeta que também vivenciou os dias de Uzias? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lembra do profeta Isaías? Eles foram contemporâneos. Amós, focado mais no seu ministério de profecia no reino do norte, e Isaías mais no reino do sul. Mas foram contemporâneos, certamente se conheceram. Então, no reino de Uzias, ou no período do reinado de Uzias, foi que Amós profetizou. Uzias, ele foi um rei de importância tamanha na história de Judá, e ele reinou por volta do ano 785, aproximadamente. Jeroboão, segundo, vai dizer aqui, é um outro que é citado aqui, nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Jeroboão reinou por volta do ano 787, aproximadamente antes de Cristo, época contemporânea a Uzias. Dos reinos do norte, meus irmãos, capital Samaria, todos os reis foram perversos, todos os reis foram altamente corrompidos. Mas um ponto seguro, quem sabe, para nos olharmos mais de perto aqui, a época de Amós, é a última frase que você tem aí no versículo de número 1, dito 2 anos antes do terremoto. E quando você vai procurar, então, quando aconteceu um terremoto de tamanha envergadura ali na região da Palestina, pelas épocas de 700, 750 anos antes de Cristo, você vai descobrir que a data exata para esse terremoto foi por volta, quase que exatamente no ano 760 antes de Cristo. Então diz que essa palavra veio a Amós 2 anos antes do terremoto. Então, 762. Lembra que nós estamos em contagem inversa. Então, 762, por exemplo, pode ter sido o tempo em que Amós começa o seu ministério. Nesse período, irmãos, o Reino do Norte estava num momento espetacular de vida política, econômica, social. Eles estavam numa ascendência, num crescimento bastante forte, estavam experimentando um enriquecimento material, muita grandeza, muito desenvolvimento na história do Reino do Norte, mas espiritualmente eles estavam em queda livre. Espiritualmente estavam numa derrocada tremenda, intensa fase de injustiças sociais acontecendo. Se você for ler todo o contexto aqui de Amós, você vai perceber que Amós diz que aquelas pessoas de Israel, eles não viam a hora de passar o sábado, que era o dia separado para a adoração, para que no dia seguinte,
no caso deles, o domingo, eles já começassem a trocar o pobre por um par de sandálias, a mercadejar e a tirar o dinheiro do pobre. Ou seja, o descaso, o desleixo era tremendo. A Bíblia Shed, talvez alguns irmãos possam tê-la aí, ou a Bíblia Vida Nova, que praticamente uma segue quase que a outra nos comentários, sendo as edições do mesmo autor, Dr. Russell Shedd. A Bíblia Shed vai dizer no comentário ligado a esse texto: por debaixo da película de prosperidade material, Amós desvenda a massa decadente de formalismo religioso e de corrupção espiritual, ou seja, na beleza que estava o reino, parecendo que estava tudo indo muito bem, materialmente, extraordinariamente bem, e o Reino do Norte, mas apenas na área espiritual, um formalismo religioso. As pessoas iam lá e adoravam no templo construído por Jeroboão, não o Jeroboão II, mas o Jeroboão I, há cerca de quase 100 anos antes, ou 200 anos antes, e era apenas aparência. A vida real não havia para com o Senhor. A desconsideração para com os direitos humanos era evidente naqueles dias. A deterioração da moralidade, a injustiça social era prevalente nos dias desse profeta Amós. A classe dos governadores ou dos governantes daquela época não se sensibilizava com o sofrimento da classe menos favorecida. Eles não se importavam de forma alguma, mas cada vez acrescendo mais e mais os impostos, cada vez dilapidando mais e mais o pouco ganho do trabalhador dos seus dias. Se você se lembra, num outro contexto aqui também, na fala de Amós, ele vai dizer que eu sou um colhedor de sicômoros. Para você lembrar, então, que enquanto Isaías, que era profeta no Reino do Sul, ele era possivelmente primo do rei Ezequias, era de uma família principesca, vinha de um berço um tanto quanto melhor em termos de ascendência social. Amós era um homem do campo. Diz que eu sou um boiadeiro e um colhedor de sicômoros. Sicômoros era uma espécie de um figo silvestre, que ele saía, quem sabe, com a sua carriola, andando pelo campo, colhendo figos silvestres e trazendo para a capital Samaria, quem sabe, para vender ali nas ruas da capital os seus pequenos frutos, para, quem sabe, ganhar um pouco do seu sustento. Era um homem rude, era um homem simples, mas era um homem de olhos abertos, era um homem antenado às realidades que marcavam a história daquele povo. Eu quero, meus irmãos, então, apesar de podemos dizer que uma nação temente a Yahvé, temente a Deus, a religiosidade não trazia mudança nenhuma naquele comportamento ético e moral daquele povo. Eu quero olhar então que existe uma semelhança com os nossos dias. A religiosidade também impera e campeia, não só no Brasil, mas quase que mundialmente. O ser humano é um ser religioso por natureza, mas infelizmente é apenas uma religiosidade estética, aparente, que muitas vezes não muda também o comportamento e a vida das pessoas. Eu quero compartilhar conosco, então, refletir com você sobre características de uma sociedade sem Deus. Quero olhar o texto de Amós como ponto de partida da nossa reflexão, mas certamente olhar o todo da Escritura. A primeira coisa que quero destacar, meus irmãos, é que uma sociedade sem Deus, ela mantém uma religiosidade aparente. Uma sociedade sem Deus não significa que ela é uma sociedade ateia. Não significa que ela é uma sociedade necessariamente que descarta o ser de Deus, ou a pessoa de Deus no quesito religioso. Uma sociedade sem Deus, ela pode sim manter uma religiosidade aparente. Israel era uma nação religiosa. A gente não vai contar toda a história, mas você se lembra que depois de Davi, vem Salomão, seu filho. Depois de Salomão, o reino desaba, racha-se em dois. O reino do norte fica com 10 tribos, capital Samaria. O reino do sul com 2 tribos, capital Jerusalém. O reino do norte, 22 reis, nenhum deles fez o que era bom perante o Senhor. Todos eles partiram para a idolatria, para o paganismo de forma desenfreada. O reino do sul, com 20 reis, 6 deles foram tementes a Deus, mas os outros também partiram para o paganismo. O culto a Yahvé, o culto ao Deus revelado na Escritura,
no Reino do Norte, desde o começo, já foi um culto miscigenado com o paganismo. Se você se lembra, ou se não, tarefinha de casa, vai ler a história depois. Logo depois da divisão do reino, Jeroboão, que foi quem ficou com as 10 tribos do norte, ele manda reconstruir os bezerros que foram feitos lá no deserto, para adoração nos dias da entrega dos mandamentos. Ele manda dizer que novamente aqueles eram os deuses que representavam o Deus poderoso. E já começou ali uma mistura de paganismo, e cada vez mais e mais outros deuses do paganismo cananeu envolvendo-se ali naquela nação. O conhecimento revelacional, o conhecimento prático da realidade espiritual era parte integrante da vida judaica nos dias de Amós, mas apesar do conhecimento, não havia o temor necessário. Inculcando-se por sábios, vai dizer Paulo, tornaram-se loucos e corromperam a imagem de Deus. E o povo de Israel partiu então para um culto miscigenado, misturado com o paganismo. O culto a Yahvé, com todos os seus rituais estabelecidos, então, para comunicar os seus valores e a glória de Deus, eram praticados nos mínimos detalhes, mas miscigenado, misturado com outras práticas pagãs. Admira-nos, quem sabe, nos nossos dias também, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem, inclusive, evangélicas, darem, por exemplo, valor ao horóscopo. Pessoas que se dizem, quem sabe, evangélicas, darem valor, por exemplo, a símbolos de poder, como uma pirâmidezinha que dali evoca poder e verdades ou valores, a pedras que possam ter alguns valores e daí por diante. Parece mentira, meus irmãos, mas a nossa categoria evangélica no Brasil também tem sido esse evangelicalismo miscigenado, misturado com tantas coisas que não são de fato próprias do povo de Deus. Os profetas que viveram nessa época de Amós, eles confrontaram a realidade de forma muito incisiva, muito prática, muito contundente, mostrando justamente isso. A religião que predominava, embora usasse o nome de Deus, era uma religião apenas formal. O temor a Deus, a obediência aos valores de Deus não eram levados a sério. Abra sua Bíblia. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Quero ler com você Isaías capítulo 1, versículos 11 a 15. Diz assim o texto: Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros, chega de gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem foi que pediu que vocês pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas de lua nova e suas festas fixas, eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Se você for ler todo o contorno desse texto aí no capítulo 1 de Isaías, ele vai dizer que o povo de Israel tinha a semelhança de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, no arcabouço bíblico, é um retrato de uma sociedade totalmente depravada e pervertida. E agora aqui no texto de Isaías, Deus fala através desse profeta que vocês são semelhantes a Sodoma e semelhantes a Gomorra. Porque eles estavam vivendo numa religiosidade aparente, mas numa prática totalmente fora das verdades de Deus. Ainda em Isaías, corra lá para o capítulo 58. Isaías 58, versos 1 a 4. Eu quero ler com você a versão que eu estou utilizando, que é um pouquinho diferente da atualizada, mas você pode acompanhar na sua versão. Isaías 58, versos 1 a 4 diz assim: Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados.
pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida, diz Deus através do profeta Isaías. Era uma religião apenas de aparência. Até jejuar, jejuavam, mas dentro do coração havia rixas e brigas, e diz o texto aqui, que o jejum que eles faziam, ao invés de ser encerrado com gratidão, com louvor e glória ao Senhor, era encerrado muitas vezes até com brigas e até com socos uns contra os outros. Quero que você se volte lá para Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, quero ler com você aí mais uma vez, versos 21 a 24, Amós capítulo 5, versos 21 a 24, diz assim: aborreço e desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes eu não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei de vocês ou deles, e nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene. Numa versão da Bíblia Viva diz assim: afastem de mim o som das suas canções e a música dos seus instrumentos. Em vez disso, que a vossa retidão corra como um rio e que a justiça de vocês corra como um ribeiro constantemente. Meus irmãos, de novo aqui, o profeta Amós estava mostrando o mesmo quadro, ele pregando no norte, o mesmo quadro que o profeta Isaías mostrara no sul. Uma religião apenas de aparência. Quem olhava, maravilha. É como diz aquele velho ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou seja, a aparência é bela, mas lá dentro não tem o que se aproveita. É como disse Jesus aos hipócritas e fariseus lá nos seus dias, no capítulo 23, vocês se parecem com sepulcros caiados, por fora sepulcros lindos, túmulos adornados e belos, mas por dentro cheio de podridão. Se você volta lá para o texto de Amós capítulo 5, diz o versículo de número 5 também: não busqueis a Betel, não venhais a Gilgal, não passeis a Berseba. E ele cita esses nomes de cidades, porque buscar essas cidades eram centros religiosos, eram locais onde o culto a Deus tinha os seus momentos festivos mais efusivos, mas buscar essas cidades era apenas buscar um lugar religioso, não era buscar de fato ao Senhor. Quem sabe fazendo uma paródia à mesma palavra de Isaías: quem foi que pediu para vocês virem na minha casa? Não adianta apenas vir ou ir à casa de Deus quando o coração de fato não é um coração temente. Não adianta praticar a religião externa quando o interno não é uma adoração em espírito e em verdade, trazendo para a aplicação da palavra de Jesus. Então eles viviam uma religiosidade aparente, bela, cerimonial, mas dissociada de uma vida de rendição a Deus, dissociada de uma vida de observância dos princípios, divorciada dos valores que regiam e que poderiam nortear de fato a vida deles. A religião apenas de aparência não resolve nada, não muda o indivíduo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer ali que os colossenses, na religiosidade que era lançada sobre eles pelos gnósticos, eles eram, quem sabe, forçados a guardar também dias, meses, anos, dias de festa e etc. E Paulo vai dizer, tudo isso é aparência, mas não tem poder nenhum contra a sensualidade. Apenas guardar dias de festas e aparência religiosa não vence o pecado. É preciso que
tenha um coração de fato mudado e transformado. Eu pergunto para nós então, Brasil. Aqui no nosso país nós temos muitos lugares religiosos, onde quem sabe as pessoas vão em procissões encaminhadas, e eu não estou dizendo apenas da religiosidade católico-romana, mesmo as religiões evangélicas, as igrejas evangélicas, tem lá os seus congressos, tem lá os seus ajuntamentos solenes, tem lá as grandes reuniões, onde caravanas e caravanas se deslocam de estados para outros, ou de lugar para outro, e se ajuntam ali numa grande e efusiva festa. Mas muitas vezes, meus irmãos, apenas aparência. O nosso Brasil está carregado disso, seja no veio cristão católico romano, seja no veio evangélico protestante. Nós temos muita religiosidade e pouca prática, quem sabe, de coração quebrantado e contrito. O fato de haver extrema religiosidade entre o povo não caracteriza que esse povo é moldado pelo evangelho. Apenas seguir o padrão externo não significa que a sua vida de fato é transformada. Estava lendo hoje pela manhã, nas manchetes ali do Google Now, e encontrei uma manchetezinha interessante. Mulher demônio busca orientação de Deus para suas transformações corporais. E aquilo me chamou a atenção. E depois eu dispensei para vocês aí no WhatsApp da igreja, não sei quantos de vocês tiveram a curiosidade de dar uma olhadinha e ler, mas é uma pessoa, ela não diz ali se é evangélica, católica, o que é, mas ela fala que ela é temente a Deus, e ela fala que ela está bem com Deus, está intimamente resolvida com Deus, mas ela recebe o título de mulher demônio e acha bonito. E é uma pessoa que tem já o seu corpo todo transformado, com tatuagens e piercings, a língua cortada, chifres instalados na testa e daí por diante. Meus irmãos, não há problema se você tem uma tatuagem ou se você usa um piercing, desde que ele não afronte a Deus, desde que ele não afronte as verdades do Evangelho. Mas quando você parte para uma transformação tão tremenda, a ponto de aceitar um título de mulher demônio, casada com um camarada chamado de diabão ou capetão, algo do tipo, esqueci agora a terminologia utilizada para a pessoa, é um desprovimento de conhecimento tremendo do Evangelho. O Evangelho não coaduna com o mal. É a palavra de Paulo perguntando ali aos coríntios, que harmonia pode haver entre Deus e o diabo? Que harmonia pode haver entre o coração de um adorador com títulos que o encaminhem e que inclusive a pessoa gosta de ser chamada por títulos que o encaminhem a um relacionamento com a maldade? Religiosidade. Mas eu estou bem com Deus, é o que a pessoa afirma. Meus irmãos, quem deveria ser buscado acima dos lugares religiosos deveria ser Deus, não apenas a religiosidade, não apenas o simbolismo religioso, isso não tem poder algum. Eu quero lembrar aqui rapidamente de uma outra situação acontecida lá nos dias de Samuel. Lembram-se quando Samuel ainda era um menino? E ele recebe e ouve a voz do Senhor. Naqueles dias houve uma guerra de Israel contra os filisteus, e Israel estava a ponto de perder a batalha. Eles mandam então buscar a arca do Senhor e levar a arca para a batalha, porque com a arca do Senhor na batalha, eles ganhariam aquela batalha. Pensaram assim. Levaram o símbolo de Deus, mas não tinham Deus com eles. Levaram apenas a representação física da presença de Deus no meio deles, mas eles não viviam uma vida de um coração quebrantado. E o caos foi tremendo, a derrota foi tremenda. E naquele dia vai morrer os 2 filhos do sacerdote Eli. E naquele mesmo dia morre também o próprio sacerdote Eli. Caos para Israel. Nasce uma criança, neto de Eli, e ao nascer aquela criança, a mãe coloca o nome naquela criança de Icabode. Foi-se a glória de Deus, e era aquele nome, um nome profético para a realidade que eles estavam vivendo uma religiosidade aparente, mas sem a presença e sem a glória de Deus no meio deles. Quero que você volte para Amós capítulo 5, olhe o versículo 4, Amós capítulo 5, versículo 4, vocês dizem, aliás, assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei.
é buscar o Senhor e não a religiosidade. Versículo 6, de novo ele diz: buscai o Senhor e vivei, para que ele não irrompa contra vocês com fogo ou com juízo e os consuma. Versículo 8, mais uma vez: procurai aquele que faz o sete estrelas e o Órion. Quem é o criador dos elementos siderais? Quem é o criador dos grandes corpos do universo? Aqui o sete estrelas e o Órion são figuras a grandes constelações do céu. Procurem quem fez eles, busquem esse que é o Criador Todo-Poderoso. Então a chamada, meus irmãos, aqui era para que o povo não vivesse religiosidade aparente, mas que vivessem de fato com o coração quebrantado, temente ao Senhor. A religiosidade também é inerente ao ser humano, não apenas ao povo de Israel daquela época, mas todo ser humano em toda a terra é um povo extremamente religioso. Conforme as ciências estudam o comportamento humano, não existe nenhuma cultura que seja de fato ateia. Você pode encontrar uma pessoa aqui e outra ali que se diz ateu ou ateia, mas cultura, nação, povo organizado, nunca existiu nenhum deles, porque a religião é inerente, a religião é inata, a religião pertence à natureza do ser humano. Então o exemplo que temos, mais uma vez, irmãos, é a realidade do nosso próprio país. Cresce assustadoramente o número daqueles que se dizem evangélicos em nosso Brasil, mas interessantemente a qualidade moral do Brasil decresce cada vez mais. O nível de comportamento ético desse povo chamado evangélico decai cada vez mais. Negociatas e negociatas acontecem, propinas e corrupções acontecem, envolvendo muitos de nós chamados evangélicos. Porque vivemos também, na grande maioria do povo, uma religião apenas de aparência. Então, uma sociedade sem Deus, ela pode ser religiosa, mas apenas de aparência. Segunda coisa que eu quero trazer para nós, irmãos, é que uma sociedade sem Deus, ela vivencia não apenas a questão da corrupção na religião em si, mas ela vivencia uma corrupção na sociedade. A corrupção também é algo inerente ao ser humano. Assim como é natural o ser humano ser religioso, também ao homem caído em pecado é natural o espírito da corrupção. Não existe povo que não tenha experimentado a corrupção do pecado de tal maneira, e essa é a realidade, por onde estiver o ser humano, ali também estará o pecado. Não há como separar, não há como dicotomizar e colocar um homem onde não haja o exercício do pecado. E isso é bíblico. Você pode lembrar ou correr para a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 3, verso 23. Você se lembra? Todos pecaram, diz Paulo, e carecem da glória de Deus. Lá no Salmo 53, lido, ora, no início do culto, nós lemos ali nas expressões dos versos 3 e 4, que olha o Senhor do céu, para ver se há quem entenda, para ver se há quem busque a Deus. E a resposta poética do salmista é: não há ninguém. Todos se extraviaram, a humanidade toda debanda da presença do Senhor. Romanos 5, versículo 12, Paulo vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Toda a humanidade é pecadora. Salomão, na sua oração de inauguração do templo, 2 Reis capítulo 8, salvo engano, ele vai dizer ali na sua oração ao Senhor: e quando pecarem, entre parênteses, porque não há homem que não peque, não há homem que não peque, todo ser humano é corrupto, e onde estiver o ser humano, ali estará o pecado. Mesmo os países chamados, meus irmãos, países de primeiro mundo, países que foram moldados e estabelecidos sobre as bases da reforma protestante, ali também eles experimentam a corrupção. Ali também se experimenta, seja na vida do indivíduo ou na sociedade, escândalos, miséria, arrombos, crimes, dos mais diferentes modos e ordens, se processam também nesses países chamados de primeiro mundo. Porque a corrupção do pecado pertence à natureza humana. Voltando para Amós. Embora a nação judaica, meus irmãos, estivesse em desenvolvimento, lá no Reino do Norte, em pleno crescimento nos dias de Amós, a vida moral e ética apontava para um distanciamento de Deus.
A falta de justiça era a característica dominante na sociedade nos dias de Amós. Um pensador grego dizia que na justiça está o resumo de todas as virtudes. Na justiça está o resumo de todas as virtudes. É o pensamento de Teógenes, um pensador grego, mas nem sempre essa é a realidade. O que caracterizava o povo de Israel, que estava de fato sem Deus, era exatamente a ausência da obediência aos valores. Eles tinham a Bíblia, eles tinham o Velho Testamento com eles, até onde já havia sido escrito. A lei de Moisés, os valores preceituados estavam ali no templo. Eles ouviam a pregação, ouviam o ensino, mas não colocavam em prática. Então quero que você caminhe comigo aí no capítulo 5 mesmo, de Amós. Versículo 7, diz o texto aí: vós converteis o juízo em alosna. Vocês sabem muito bem o que é alosna, né? Já mastigaram uma folha de boldo? Amargo. A alosna parece que é um pouco mais amarga. Vocês convertem a justiça em amargura para o povo. Olha o versículo de número 7 também ainda, quando diz aí: vocês deitam por terra a justiça. Aquilo que deveria ser os padrões de conduzir o povo na equidade, de conduzir o povo em parâmetros de justiça, de solidariedade. Ao invés de conduzir assim, vocês lançam por terra a justiça. Olha o versículo de número 10, o que diz Amós: aborreceis na porta o que vos repreende. Ou seja, aquele que fala a verdade para vocês, vocês infamam. Aqueles que falam a verdade para vocês, vocês atiram muxoxos e reclamações contra eles. Aborreceis na porta aquele que vos fala a verdade, aquele que vos repreende, e abominas aquele que fala sinceramente com vocês. Não é assim também no nosso meio cristão brasileiro? O evangelho pode ser pregado, mas a verdade tem que ser sublimada. O evangelho pode ser pregado, mas certas coisas não podem ser ditas, porque fere este ou fere aquele. Meus irmãos, a verdade precisa ser dita. A verdade não pode ser sublimada de forma alguma. Olha o versículo 11. Portanto, visto que pisais o pobre e exigis dele o tributo do trigo, pisais o pobre, esmagais aquele que nada tens. Olha o versículo 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo e tomais suborno e rejeitais os necessitados. Afligem o justo. Aquele que quer viver a vida corretamente, muitas vezes é perseguido, é afligido, é mal falado, é maltratado. Vocês praticam o suborno, diz o texto aí. Não é Brasil isso aqui, gente. É Israel 700 anos antes de Cristo. Mas é uma xerox também do nosso Brasil, da nossa sociedade corrompida. Rejeitais o necessitado, diz o texto aí, quando aquele que realmente precisa do amparo, da ajuda, muitas vezes as instituições ou o próprio poder não estende a mão. A nossa sociedade, eu pergunto, é uma sociedade sem Deus? Vive uma religiosidade de aparência, mas Deus está longe. Males como os constantes nos dias de Amós também existem na nossa sociedade brasileira. Maus tratos, leis injustas, pessoas passando miséria e fome. A religiosidade também presente em nossa sociedade se apresenta como a religiosidade daquela época, embora hoje cristã, evangélica, mas distante do cumprimento de princípios de Deus, o que pode indicar que uma nação não está verdadeiramente, meus irmãos, sendo cristianizada. Não pode ser o número de evangélicos ou de igrejas, mas o que indica que uma nação está realmente sendo cristianizada, moldada pelo cristianismo, é a prática da justiça, é a prática da ética, é uma vida realmente comprometida com o ser, com o humano e com os valores de Deus. Terceira e última questão: uma sociedade sem Deus experimentará graça ou juízo. Uma sociedade sem Deus, antes do juízo, Deus sempre oferece a graça. Lembra-se da construção da Arca de Noé?
Havia ali na construção da Arca de Noé o anúncio do juízo. Mas antes do juízo, vamos construir a arca e quem crer será salvo. Lembra de Sodoma e Gomorra? Antes de despejar fogo do céu, a graça foi levada àquele povo. Abraão é incitado a orar e buscar o favor de Deus sobre aquelas pessoas. Antes da queda de Israel, que está próximo aqui dos dias de Amós. Amós está por volta do ano 760, Israel é destruído em 722. Houve muitos e muitos profetas dizendo: arrependam-se. Antes da queda de Jerusalém, em 586, também muitos e muitos profetas clamaram a Jerusalém, pedindo que eles mudassem de vida. Antes do juízo, Deus sempre anuncia a graça. E aqui neste contexto, também Deus oferece graça ou juízo. Amós apontava, meus irmãos, aqui duas possibilidades então para os judeus. Amós apontava o caminho do andar com Deus. Quero que você corra de novo no capítulo 5, versículo 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem o Senhor. Deus estava dizendo: busquem o Senhor, busquem-me, buscai-me e vivei. Olha o versículo 6, mais uma vez, apenas a primeira expressão: buscai ao Senhor e vivei, para que Ele não traga juízo sobre vocês. Olha o versículo 14, ainda na sequência desse mesmo pensamento: buscai o bem e não o mal, para que vivais. Então a exortação de buscar o Senhor, ela sempre antecede a pregação do juízo. O chamado de Deus é para que o homem se arrependa. O chamado de Deus é para que o homem mude a sua vida e caminhe com o Senhor. Mas além de oferecer o caminho da vida, além de oferecer a graça, nós vemos aqui também que Amós estava apontando o caminho do juízo de Deus. Volte para o versículo 6. Versículo 6, a segunda parte: buscai o Senhor e vivei, é o oferecimento da graça, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Ou seja, busquem o Senhor antes que Ele venha com juízo sobre vocês. Busquem o Senhor antes que Ele venha com fogo destruidor sobre Israel. Oferece a Amós a graça de Deus, mas aponta a Israel também o caminho do juízo de Deus. Olha o versículo 16, voltando lá. Versículo 16 diz: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque eu passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. 760, aproximadamente, é essa pregação. Menos de 40 anos depois, a Assíria, a nação dominante, o império dominante da época, desce contra Israel e dizima as 10 tribos de Israel. A prática de guerra dos assírios era matar e exterminar, era acabar com quem vivia ali. E aqueles que sobrassem, eles deportavam como escravos para outras nações. Traziam de outras nações, povos de outras religiões, de outras culturas, para morar ali. Para que os poucos sobreviventes, que quem sabe, escondidos pelos antros da terra, voltassem, não conseguissem se reorganizar como nação e se amotinassem contra o seu destruidor. Se você vai lembrar depois, nos dias de Jesus, os samaritanos não eram bem aceitos pelos judeus. Por quê? Os samaritanos eram uma mistura de povos que foram trazidos de outras nações, de outras religiões, de outras culturas, e colocados ali na região de Samaria, que era justamente a capital do Reino do Norte. Foi preconizado, foi avisado, foi pregado para eles: mudem o coração de vocês antes que Deus traga juízo, porque Deus trará. Olha o versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? Nós hoje lemos esse texto aqui e pensamos no dia do Senhor como a volta de Jesus Cristo. Mas lá nos dias de Amós, o dia do Senhor era o dia em que Deus entraria na história deles para o bem. Era o dia em que o Senhor entraria na história de Israel para dar a eles a vitória. Por que é que vocês desejam que Deus entre na história de vocês? Por que é que vocês desejam que o Senhor entre? Porque quando Deus entrar, não será para o bem. Olha o que ele diz aí no versículo 20.
Não será, pois, o dia do Senhor dia de trevas e não de luz? Quando Deus entrar na história, será um dia de juízo. Quando Deus entrar na história, será um dia mau. E ele compara aqui no versículo 19. É como se um homem fugisse do leão e se encontrasse com um urso brutal e destruidor. É como se o homem, entrando em sua casa, encostando a mão na parede, ele fosse mordido por uma cobra. Não haverá escape. O dia do Senhor é dia de fúria. Por que é que vocês estão vivendo assim, longe de Deus, e esperando que Deus lhes seja favorável? Meus irmãos, Deus sempre tratou com Israel na base de um relacionamento que conduzisse a nação para um caminho de desenvolvimento, de bênçãos. Olhamos para o Brasil hoje, nós queremos que o Brasil seja abençoado, que melhore, que mude. Mas nós devemos orar para que Deus quebrante o coração da nossa nação. Não basta apenas sermos religiosos, não basta apenas termos 40 milhões de evangélicos. É preciso que haja um despertamento vigoroso em nossa nação. É preciso que haja uma volta à obediência à palavra. Os princípios de Deus voltem a ser de fato praticados. A proposta de Deus para com a nação ou para com o indivíduo continua sendo a mesma. Uma das grandes exortações de Deus aos homens é o que se registra aqui no versículo 15. Olha o versículo 15 de Amós. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez, quem sabe, o Senhor dos Exércitos se compadeça. Quem sabe, se mudarmos de vida, Deus vai mudar a nossa história. Essa é a colocação de Amós para Israel. Mas interessante, meus irmãos, Israel não ouviu. Israel continuou sendo religioso. Israel continuou sendo promíscuo. Israel continuou sendo idólatra. Israel continuou debandando dos caminhos de Deus. E 40 anos depois, aqueles jovens nos dias de Amós, quem sabe homens maduros 40 anos depois, experimentaram o dia do Senhor. A vingança de Deus contra um povo desobediente. Randy Alcorn já esteve no Brasil, falando no Congresso da Fiel. Ele diz assim: qualquer conceito de graça que nos faz sentir mais confortáveis pecando não é bíblico. A graça de Deus nunca nos encoraja a viver no pecado, pelo contrário, ela nos capacita a dizer não ao pecado e sim para a verdade. Não basta ser religioso. Falar que acredita em Deus, falar que é religioso, que vai à igreja aqui ou ali, mas continua na prática de um coração impenitente, inquebrantável. Meus irmãos, é brincar com Deus. Mas o dia do juízo virá sobre o indivíduo ou sobre a humanidade, num tempo marcado por Deus. O que precisa acontecer então é um verdadeiro avivamento, uma volta real, radical do povo de Deus aos caminhos de Deus. Termino aqui. A sociedade atual, os nossos dias, como está a nossa sociedade? Religiosa, temente a Deus, obediente aos princípios, ou temos uma sociedade meramente de aparência? Temos uma sociedade que se diz religiosa, que se diz crer em Deus, mas que os princípios de Deus não são levados a sérios. 46% dos casamentos do Brasil acabam em divórcio em menos de 5 anos. Já pensou que uma grande parte desses são evangélicos? Uma grande porcentagem da ala evangélica no pleito político está envolvida em propina, em corrupções terríveis, em processos caudalosos, e o nome de Jesus indo ralo abaixo. Trabalhei numa comunidade lá no Mato Grosso, certa época, e havia 2 irmãos na igreja, cada um tinha um supermercado. Eu me lembro que certa feita, um deles, já falecido, inclusive num assalto ao seu mercado, foi baleado e morto. Eu me lembro que certa vez ele apresentou para mim um calhamaço de cheques, quando se usava cheques ainda, né? Ele apresentou um calhamaço de cheques, de uns 200 a 300 cheques, e falou: pastor, todos esses são evangélicos. Todos cheques sem fundo, todos cheques sem provisão. Eu não quero vender para crente. É a nossa sociedade, que se diz religiosa, que se diz evangélica, mas que infelizmente
o coração está longe de mim, diz o Senhor. Meu irmão, a sociedade atual então caminha como a sociedade dos dias de Amós. O retrato de Amós é o retrato de hoje. A sociedade atual precisa ouvir dos lábios dos cristãos a proclamação de Amós: buscai-me e vivei. Mas isso precisa começar no meio do povo de Deus. Isso precisa começar no meio daqueles que se chamam povo de Deus. Ter uma mudança de vida. E ao mesmo tempo proclamar a nossa sociedade: buscai-me e vivei, diz o Senhor. Que Deus nos abençoe. Que nós, povo de Deus aqui dessa comunidade, sejamos um povo comprometido com os valores de Deus e não apenas com a aparência religiosa. Sejamos um povo que realmente pague o preço por vivenciar as verdades, os princípios do Evangelho. Deus abençoe você, meu irmão. Seja um desses. Buscai o Senhor e vivei. Nós vamos cantar, encerrando o nosso culto, hino de número 311. Hino de número 311. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. 311. Eu acho que é a primeira música. Eu tinha duas músicas aí, na verdade eu não prestei atenção. Tá? Vamos lá, coloque a primeira. Isso, vamos ficar de pé, vamos cantar. Avante, ó crente, você é um soldado de valor. Participe das lutas do Evangelho. Proclame o nome de Jesus. Avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus, erguei seu estandarte, lutai por sua cruz, e contra os inimigos em grandes multidões, o excelso comandante dirige os batalhões. Avante, avante, ó crentes, por Cristo pelejai, vesti sua armadura, em seu poder marchai, no posto sempre achados, velando em oração, em meio dos perigos, seguindo o capitão. Avante, avante, ó crentes, a passo triunfal, após combate horrendo, virá a paz final. Então, eternamente, será o vencedor, no céu glorificado, com Cristo Salvador. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Senhor que se revelou a nós pela palavra. Tu és também, ó Deus, o Deus que se revelou a nós pelo Teu próprio Filho Jesus Cristo. E se revelou, ó Pai, em carne, em osso. Se revela, ó Deus amado, também morrendo ali na cruz, dando a sua vida pela nossa redenção. Ó Deus, queremos agradecer e glorificar o Senhor pelo fato de termos sido chamados para ser o Teu povo, mas queremos clamar, ó Pai, que o Teu Santo e bom Espírito continue operando em nossa vida, mediante a Tua palavra, mediante a ação singela dEle em nossos corações, para que nós não sejamos, ó Deus amados, também apenas religiosos de aparência, mas que sejamos de fato, ó Deus, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aqueles que foram de fato transformados pelo poder do Teu Santo Evangelho. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, de forma tal que o mundo veja que somos diferentes, que o mundo veja que nós somos não apenas pessoas de religião diferente, mas que sejamos de comportamento, de ética, de moral, de índole totalmente diferente e agradável ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, ajude-nos também na proclamação do Teu Santo Evangelho, para que mais e mais outros venham conhecer a Ti como o único Deus verdadeiro, um Deus que deu o Seu único Filho pela nossa redenção.
abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja em nosso Brasil. Aviva a tua obra em nossa pátria, Senhor. Aviva e desperta o teu povo a um compromisso maior com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos amados, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações constantes do Espírito Santo, irmãos, fiquem sobre vós, fiquem sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Podem se assentar? Eu quero trazer dois lembretes para a igreja. Primeiro, as programações durante a semana ainda continuam sendo transmitidas apenas via internet. Então acompanhe o culto de quarta-feira, acompanhe o culto de sexta-feira. Todos os dias, de segunda a sexta, temos um momento devocional pela manhã, das 9h30 às 10h10, aproximadamente. Um tempo de devoção, de louvor, de intercessão. Se você tem o tempo útil, ou o tempo provido nesse momento, você pode utilizá-lo também nesse tempo de comunhão, de intercessão por outros. Acompanhe a sua igreja, ajude a divulgar os trabalhos da igreja pelas plataformas do YouTube e do Facebook. Segundo lembrete rápido, do dia 19 ao dia 28, o pastor estará em descanso. Então, os trabalhos da igreja ficarão por conta do conselho, dos presbíteros. O pastor terá a sua participação, ajudando também em alguns eventos, com alguns trabalhos gravados, mas possivelmente a nossa transmissão se dará apenas pela página do YouTube. Então, especialmente os irmãos que estão em casa e ainda estão acessando só pelo Facebook, nós pedimos aos irmãos que comecem a migrar para o YouTube, baixando lá o dispositivo, para que você acesse com mais facilidade os trabalhos realizando mais pela página do YouTube. Nós queremos lembrar um terceiro aviso. Obrigado, Eduardo, por nos lembrar. Dia 18 de outubro é o aniversário da nossa igreja. Estará completando a nossa igreja 32 anos de organização eclesiástica nos moldes da IPB. Nós convidamos desde o início do ano o reverendo Juliano Sócio, da Igreja Presbiteriana da Penha, para que viesse. Ele é cantor, tem um grupo que canta com ele, um pessoal muito animado, e o convidamos para estar conosco. Ele teve Covid, já está recuperado, está bem, mas infelizmente, dada essa situação toda, ele não está atendendo convites para estar fora. Mas nós quisemos mantê-lo. Nós conversamos com ele e vamos ter a pregação do reverendo Juliano aplicada através do sistema de mídia. Nós iremos para a igreja, será focalizado aqui para aqueles que estarão naquele dia, e para os que estarão em casa receberão também a pregação do reverendo Juliano, celebrando conosco o nosso 32º aniversário. Ajude a divulgar também, a passar os links, a compartilhar com os amigos. É uma festa, é uma alegria podemos estar aqui nesse lugar há 32 anos como igreja estabelecida, mas há outros 6 anos como congregação e sendo uma bandeira aqui nesse lugar, formulando aqui o Evangelho de Jesus.